Vocês hoje vão ver um filme da Rogue Series, de um dos meus maiores ídolos, que é George Hardtmuth. E ele tinha um apelido muito forte. Assim, não é todo mundo que tem esse apelido, eu nunca vi. O Leão Russo. Ele era um especialista em wrestling. Gostava de levantar peso e fazer exercícios com peso. Não era essas só as habilidades que ele tinha. Falava 7 línguas, escreveu 16 livros de filosofia, matemática, bom comportamento. Você tem uma vida saudável, uma vida limpa, uma vida ao ar livre. Ele escreveu um livro sobre nutrição, isso tudo em 1900. Ele nasceu em 1876 e morreu em 1967. Morreu com 90 anos de idade, corria 2 quilômetros todo dia com essa idade. Ele era um homem que pregava o pouco uso da carne, que incrível, né? Ele era quase que vegetariano, ele não era. Ele comia carne, mas ele consumia pouco. E George Hardtmuth, ele tinha uma história muito interessante, porque ele não vem de família forte, ele não era um homem forte, ele foi constituído. Ele começou a treinar devido ao frio intenso, morava na Estônia, né? Então era um frio intenso. E ele começou a ficar logo cedo, se destacar entre todos os meninos. Com 16 anos, falou que ele levantou um cavalo de 2 anos de idade. Entrou embaixo, um cavalo de 2 anos, é um cavalinho já. Já é um adolescente, vamos falar assim. Um cavalo, não é um cavalo formado, um cavalo adulto. Mas ele levantou o cavalo, isso despertou os professores, mostraram o levantamento de peso para ele e ele começou a praticar. E nesse meio período ele conheceu um médico da realeza russa, que logo o adotou como um atleta especial da nobreza russa, da nobreza czariana. Olha, é incrível, o médico, a gente está falando de 1890, o médico conhecia sobre as refeições e queria ele que precisava ganhar peso. O médico pesou ele, o que a gente faz hoje, pesou, dividiu a proteína e o carboidrato, como a gente divide hoje, 1,5 gramas, 2 gramas. Não tem novidade nenhuma, então. O homem tinha uma ingestão de quase 5 litros de leite diário, que era a proteína preferida dele, e logo ele começou a bater recorde no levantamento de peso, recorde nacional russo, recorde europeu, e alguns recordes mundiais. Isso teve um grande destaque. George Hardtmuth logo se destacou entre os strongmen. Isso levou ele a vários lugares da Terra, praticando e divulgando o esporte. Teve uma lesão no ombro, fatídica, não era para nunca ter, né? Mas acho que a vontade de querer vencer acabou lesionando de uma maneira que ele não conseguia mais levantar peso. Ele partiu para o wrestling. E ele é um homem que teve 3.000 lutas invictas. E ele foi desafiado pelo um americano que jogou sujo a primeira vez. Passou óleo no corpo, ele não conseguia pegar porque era wrestling, não conseguia pegar o cara. Num lugar assim, parou a cidade para ver a luta. Parou assim em todos os jornais dos Estados Unidos. Inclusive Roosevelt, o presidente, foi lá e cumprimentou ele. E o Roosevelt escreveu no jornal: se eu não fosse o presidente dos Estados Unidos, eu queria ser George Hardtmuth. E ele teve uma contribuição muito grande para o wrestling. Ele foi o primeiro campeão mundial, como se fosse um UFC. Ele foi o primeiro campeão mundial. Ele inventou vários golpes, um deles que é usado até hoje, que é o abraço do urso, que se você pega o cara e joga para trás, é uma coisa violenta, jogar de cabeça. Foi ele que fazia isso. E por quê? Porque ele era extremamente forte e musculoso. Um fator muito interessante é que quando ele lesionou o joelho, ele gostava de fazer agachamento. E não tinha condição de fazer esses agachamentos com o joelho machucado, daquele jeito mais estava difícil. Ele inventou um aparelho que encostava as costas. Ele teve 3 contribuições muito sérias na musculação, na cultura física. A primeira delas foi esse agachamento. O nome do agachamento que vocês conhecem, do aparelho hoje, chama Hack Squat, de Hardtmuth, porque ele apoiou as costas ali e começou a fazer, porque dava para fazer, ele apoiou as costas e dava, tinha apoio no ombro, ele conseguiu inventar isso de madeira e fez. E a segunda invenção que ele teve, uma contribuição, acho que essa é a mais conhecida no mundo inteiro, é o que acontece toda segunda-feira em qualquer academia da Terra, o supino. Ele teve uma lesão no pescoço devido ao wrestling, que eles faziam umas pontes com a cabeça no chão, que o jogo do wrestling antigamente ainda você não encostar as costas no chão. Então eles apoiavam, quando era jogado no chão, eles caíam de cabeça. Caía, tinha um pescoço muito forte, ficava de cabeça
nessa posição, assim, ó, e tentando não encostar as costas, fazia um arco com as costas. Ele teve uma lesão, ele não queria parar de fazer, e eles treinavam de que maneira? Eles apoiavam a cabeça no chão, ficavam em ponte, com os pés do outro lado, e alguém passava a barra, eles faziam um exercício ali, punha muito peso ali. Ele chegou a fazer 150, assim, então era um supino, era um primórdio do supino, aquele arco. Ele teve uma lesão, ele não podia mais deitar, incomodava, fazia aquela ponte. Ele deitou no banco, ele fez um banco, e no banco se originou o banco de supino. Colocou as hastes, colocou o peso em cima e tirava e fazia. E ele popularizou o banco de supino. E a terceira é os descansos entre as séries, a intensidade e a hipertrofia para a hipertrofia, a regulamentação de séries, de repetições, de quantas você deve fazer, quando você deve começar, como você deve começar se você é um estreante. Ele regulamentou isso, ele contribuiu muito para a musculação e chegou a um certo ponto da vida dele que ele passou por duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ele era tão respeitado, já morava em Lyon, na França, falava 7 idiomas, ele era tão respeitado que a França foi invadida pelos alemães e sabiam que ali morava Georg Heck Schmidt. Ele não foi importunado em nenhum momento da Segunda Guerra Mundial. Ele continuou morando na França, com toda a guerra na Europa, com tudo que tinha. Ele continuou no mesmo lugar, na mesma casa, todo mundo sabendo que ele estava ali. E ali ele viveu. Ele escreveu, né, nesse período da guerra, livros sobre psicologia, sobre matemática, e discutia em Harvard. A gente fala discutia, né? Na verdade é uma discussão científica, com nada mais, nada menos do que Einstein. Ele tinha a habilidade de conversar com Einstein ao mesmo patamar. Esse que vocês vão ver é Georg Heck Schmidt, o leão russo. Capítulo 3. Georg Hackenschmidt. Quer começar com algumas fotos antigas do Heck? É claro, claro. Se a gente olhar para a linha do tempo, eu acho que essa aqui foi tirada por Antoine Rougo em Viena. Provavelmente é uma das vezes que ele estava na Áustria competindo em um torneio. Mais ou menos 1890 ou 98, 1900 no máximo. Quando você olha para as outras duas, são ambas ótimas fotos de um atleta. Olha só a forma dele, a força dele. Naquela época era difícil ver isso, era raro. Era coisa que você via uma vez na vida. E esse cara aqui, ele se destacou em levantamento de peso e wrestler. Com todas as exigências de força, velocidade e condicionamento, eu encontrei em mim alguém capaz de responder à altura e quase que por instinto, com sugestões externas e um desejo sincero, que devem ser as principais fontes de inspiração para o homem enfrentar suas dificuldades e continuamente enriquecer sua vida. Tartu sempre conversou com o mundo através de suas pessoas. E Tartu conversou com o mundo através de Hackenschmidt. Essa região onde ele morava, havia pessoas ativas e ele realmente acreditava que se tinha um segredo para ter superioridade atlética, era praticar levantamento de peso. Ele manteve isso até o final de sua vida. Quando Dominé enfrentou Hackenschmidt, ele disse: "Parece que eu estou sendo colocado contra uma grade. É muita força." Se você for para a internet e digitar Georg Hackenschmidt, as pessoas vão falar sobre o agachamento hack, vão falar sobre os métodos de treino que ele usava, e as pessoas estão debatendo sobre o fato dele ser melhor ou pior do que o Gotch. Jack Curley, que era um dos maiores promotores do evento de wrestling na época, afirma que Heck sempre foi o melhor. Ele é um homem que aparece talvez a cada 500 anos apenas. Ele fez esses saltos incríveis que ninguém conseguia e muitas pessoas viram ele fazendo isso, e a última vez ele já tinha 75 anos de idade. Ele era tudo menos normal.
Um dos filhos mais brilhantes de Tartu, claramente, é George Hackenschmidt. Ele nasceu no último quarto do século XIX, em um tempo que a Estônia estava crescendo, principalmente a cidade de Tartu. Meu nome é Ur Maklar e eu sou o prefeito de Tartu. Tartu é uma cidade ativa. Claro que o estilo de vida saudável de Hackenschmidt e sua mentalidade fazem parte da Tartu que a gente conhece e ama hoje. Nossa nação pequena não conseguia produzir bailarinas de classe mundial, ou então maestros e cantores de ópera. Isso estava fora da nossa alçada. Mas as pessoas do campo, elas eram fisicamente muito fortes. E os primeiros estonianos famosos foram Lurik Aberg e Hackenschmidt. Nós temos esse trio maravilhoso do passado, Hackenschmidt, Lurik e Aberg. Eles eram ídolos de todo mundo. Meu nome é Gerd Kantor, eu sou da Estônia, eu sou um atleta olímpico. Eu tenho 11 medalhas, incluindo ouro olímpico e campeonato mundial. Temos tradições em wrestling, levantamento de peso, esportes com pedra, eventos como Strongman, isso é muito comum aqui na Estônia. Hackenschmidt, Lurik e Aberg, esses homens eram exemplos de atletas intelectuais. Eles escreveram artigos, livros, eles mostravam que dava para praticar o esporte e ser inteligente. Você olha para esse livro aqui, chamado A Maneira de Viver. Aqui ele escreveu sobre a coragem de treinar, onde encontrar condicionamento. Em 1913, ele estava em Paris. É lá que Hackenschmidt conheceu Rochelle Blandot. Ela tinha só 17 anos na época e era muito jovem, ele já estava mais ou menos nos seus 30. Ela não fazia ideia de quem ele era, até que um dia eles estão na rua e ela viu num jornal uma foto dele e nessa foto ele estava sem camisa. Ela nunca tinha visto algo assim, só tinha o visto em terno e gravata. Ela não fazia ideia de que era ele e desde então eles começaram a sair e não pararam mais. Eu sou um professor da Academia Euro e recentemente publiquei um livro, Lurik Gaudet. O livro fala sobre os atletas de força da Estônia, wrestlers, e também de vários esportes famosos na Estônia no tempo do Tsar até hoje. Eu leio o livro e claramente uma das coisas que mais me chama a atenção em cada atleta é essa análise que é feita sobre a influência que eles tinham na sociedade da época. Além disso, o livro foca no fato de que os atletas daquela época eram atletas, mas também pessoas muito cultas. A parte mais importante aqui do Museu de Esporte da Estônia nos mostram os primeiros atletas da Estônia. E é aqui que a nossa exposição começa, geralmente, quando recebemos turistas. Essa parte é dedicada aos strongmen da Estônia. Os mais importantes eram George Lurik e George Hackenschmidt, que nasceu em Tartu. Ele começou a treinar aqui. E nós temos aqui um equipamento de treino que eles usavam na época, no final do século XIX, início do século XX. É assim que eles treinavam, peso livre. E claro, a prática do wrestling também era comum, porque era o esporte mais famoso na Estônia. Hackenschmidt nasceu em 1877, cresceu na Estônia, uma região que pertencia à Rússia na época. Ele sempre foi fascinado, apaixonado por esporte, exercícios físicos. Sabemos que quando ele tinha 13 anos de idade, ele conseguia levantar um halter de 20 quilos em cima da sua cabeça 21 vezes. Muito fora do comum isso. Logo, ele começou a pegar pesos que nenhum homem adulto que já treinava há 10, 15 anos conseguia. Ele decidiu, então, ir para São Petersburgo. E naquela época é onde morava Dr. Krajewski, que era um médico famoso do czar da União Soviética na época.
Ele pediu para ver o físico dele e conseguiu ver o seu dorsal superior. E o Krajewski ficou impressionado pelo físico dele. Então, naquela situação, ser analisado pelo Dr. Krajewski entre vários strongmen, atletas da época, aquilo foi o paraíso para George Hackenschmidt. Em 2 ou 3 meses, ele quebrou vários recordes mundiais de levantamento de peso. Ele quebrou o recorde do Sandel no supino. Parece que ele não estava nem perto do limite dele. Um dia ele estava treinando, fazendo algumas repetições e infelizmente ele rompeu alguns músculos do ombro. Foi tão sério que ele paralisou o tríceps por um tempo. Não havia cirurgia para isso na época e ele nunca mais conseguiu levantar peso com as 2 mãos. E aquilo encerrou a sua carreira de levantamento de peso. Mas ele sabia que ele podia se tornar um lutador de wrestler, que ele podia ganhar a vida com isso, então ele decidiu fazer isso. Ninguém ganhava muito dinheiro na época como strongman. Tinha o Sandel, tinha Louis Cyr, era um outro cara, mas tinha muita gente ganhando dinheiro lutando wrestling profissionalmente e ganhando muito dinheiro, vivendo bem. Então, alguns desses lutadores começaram a tentar convencê-lo de que ele tinha talento. Você precisa aprender a lutar. Que ele podia aprender a virar as pessoas, aprender os golpes, aprender os movimentos, agarrar, enforcar, colocar o adversário para desistência. Pela primeira vez que ele começou a lutar, ele decidiu lutar no estilo greco-romano, que era mais confortável para ele. Então, de lá, ele começou a praticar desta forma, greco-romana. Ele tinha essa visão positiva sobre esse estilo de luta, que era muito bom para ele. Meu nome é Michael Murphy, eu gosto de ser considerado como amador de história e colecionador. E coleciono itens de atletas de levantamento de peso pré-Primeira Guerra. Dr. Aston, eu espero que você receba isso com satisfação. Tudo de bom, George Hackenschmidt. Você consegue ver a caligrafia dele aqui, foi ele que escreveu isso. E ele era um cara do ataque, ele atacava. Sempre atacava, não gostava de defender. Ele não tinha medo de ninguém. Ele não tinha mesmo. Todos no mundo estavam impressionados pela força dele. Teve uma vez em São Petersburgo que Paul Vance estava lá. Ele era o maior lutador do estilo greco-romano na época. Ele tinha mais ou menos 1,80, 1,85 de altura e pesava mais ou menos 118 quilos. Ele foi pro ringue com o Hackenschmidt e o Hackenschmidt derrotou ele com facilidade. Até onde eu saiba, ele é o primeiro lutador de wrestling estoniano amador que conseguiu ganhar o título de wrestler. E como campeão europeu de wrestling, ele nos inspirou e nos atraiu a todos nós nos tornarmos cada vez mais fortes. Meu nome é Jacob Pruvel, eu sou de Tartu e eu treino atletas de wrestling na Universidade de Vida e Ciências da Estônia. Os exercícios de Hackenschmidt que nos levaram a ir ao nosso melhor. Por exemplo, uma vez em Tallinn, ele escalou a torre da igreja Olivist com halteres de 20 quilos cada. Ele subiu, acho que mais ou menos uns 100 metros, assim. E com aqueles halteres, aquilo fez algo nas pernas dele de uma natureza incrível. Ele fez muito do seu treino no sul da Inglaterra. Ele amava Londres, ele amava os britânicos. Ele nunca pensava, vou voltar para a Estônia porque é meu lar. Ele pensava, vamos para a Inglaterra, porque é lá que as coisas podem acontecer. Uma das razões que eu acho que o Hackenschmidt é alguém que é realmente único na área de wrestling e da história do fisiculturismo é por causa da grande publicidade que ele conseguiu produzir apenas por ser quem ele era. Aqui são fotos de Auguste Roubnet, que ele tirou do estilo greco-romano. Aqui está algumas das séries de movimentos que aconteciam nesse estilo de luta na época. E também era praticado na França. E naquela época, a maioria do público francês estava impressionada em ver com que ele derrotava atletas da época em 4 minutos, mais ou menos. E ele derrotava atletas que talvez não seriam derrotados nem por acidente. Ele mostrava que ele era muito forte. Ele tinha pegada, ele sabia virar, ele jogava no chão, ele lutava em pé. Foi nessa época que ele começou a ser chamado de Leão Russo. E isso é 1899.
Eu sei que o apelido dele, Leão Russo, é estranho, mas na época a Estônia fazia parte da Rússia, a antiga União Soviética. Ele ganhou de caras que não perdiam há 10 anos já, assim. Ele ganhou 3.000 lutas. Isso é algo de se admirar. Você não precisava ter muitos movimentos, muitos truques. Ele não precisava disso, não. Ele era rápido, ele derrotava, decisivo. Ele tinha velocidade também, então ele conseguia ganhar rápido, ele se mexia rápido, ele superava os outros homens com muita facilidade. Ele era muito forte para eles. Eu acho que ele conseguia derrotar todos porque as competições valiam dinheiro, né? E assim, se você não ganhava a competição, você não conseguia ganhar o dinheiro. Significa que ele foi um wrestler de verdade, apesar que ele não se considerava isso. Se falarmos sobre o wrestling amador na época, aquele esporte não tinha muitos movimentos. Era apenas a medição de força física dos atletas. Se você olhar o tamanho do trapézio, a relação do pescoço aqui, olha o ombro do cara, ele parece um lobo, não parece? Olha o tamanho do glúteo dele. Se você olhar essa dorsal, olha o deltoide, olha o alinhamento, o tamanho do braço, o pescoço, a cervical, meu Deus, não tinha ninguém que nem ele. Ele se tornou rapidamente o maior lutador de wrestling no planeta. E na minha visão, o Hackenschmidt era o fora da linha dos fora da linha. O Rahul, quando você cresceu em volta da família do Hackenschmidt, né? Você ouviu muito esse nome. E o que isso significa para você? Ele estava lá, ele estava lá. Depois que o George Hackenschmidt faleceu, meu pai ainda mandava correspondências para Rochelle durante anos e anos. Olha essa carta aqui, ó, escrita por ela, dela para mim, né? Eu cresci com a família Hackenschmidt, isso é bom para mim. Meu nome é Aho Langsson, eu sou de Tartu, Estônia. Eu sou músico, pesquisador e instrutor de Tai Chi. Então você escrevia para ele, recebia, e você fez isso até ele morrer? Isso, mais ou menos 10 anos. Por 10 anos. Mas você nunca conheceu o George, assim, pessoalmente? Não. Nossa, mas é por quê? Por causa da União Soviética? Era impossível naquela época sair da União Soviética. Era muito fechado o regime. O mundo era muito diferente naquela época, concordo. George Hackenschmidt mandou todos esses livros aqui para o meu pai. Esse tem uma dedicação especial com uma foto. Isso mostra a importância que esse livro tinha para o George Hackenschmidt. O fato de que ele era o campeão mundial no estilo greco-romano e também lutava no estilo livre, e ele conseguiu isso com pouco treino, isso é algo espetacular, eu admiro muito. Eu mesmo acho essa parte da história dele fantástica. E a única vez que ele enfrentou um oponente que ele não conseguia derrotar foi quando ele decidiu ir para os Estados Unidos e enfrentar Frank Gotch. A luta contra o Gotch, que eu escrevi como historiadora, e eu escrevi porque tem um grupo de historiadores que toma um lado e outro grupo que toma outro lado. E na verdade, assim, foi uma daquelas lutas que definiram o esporte por causa de vários fatores. Um deles, promoveram explorando o nacionalismo da época. Por mais que ele morasse em Londres, ele era russo e ele vai enfrentar Frank Gotch, o herói americano. Gotch era um menino de fazenda de Iowa, cresceu forte, humilde, não tinha muitos estudos, a vida dele era praticamente simples, fazer força, se esforçar.
e ele era o melhor lutador do sistema wrestling livre. No greco-romano você arremessa, no livre você combina arremessos com táticas de perna, o objetivo é derrubar o oponente. Aqui estão alguns movimentos do estilo greco-romano, pode ver, você não tem pegada, você não envolve o quadril completamente. Para os americanos, o wrestling continuou a crescer com o estilo de pegar, bater, parecido com o MMA de hoje em dia. E não era algo aceitável para o europeu, mas não era incomum. O greco-romano estava morrendo um pouquinho, infelizmente. As pessoas queriam algo novo, queriam ver socos, tapas, algo mais livre, luta livre, sabe? Bem americano. Quando Hackersmith concordou em lutar, ele queria ter lutado greco-romano, porque ele era bom nisso, mas ele concordou em ir no estilo livre. E ele pensou, é uma luta pelo título, vai ter regras e tudo. Então a luta começou e há evidências de que as coisas não estavam como deveriam estar. Tinha muita coisa fora da regra. Ele chegou no juiz e falou, eu não consigo agarrá-lo porque ele está coberto de óleo. E sabemos, por exemplo, que quando Hackersmith perdeu para Gotch, ele perdeu em parte porque ele é um europeu e cavalheiro inglês que pela primeira vez pisou em solo americano. E o seu oponente estava todo engraxado com óleo e tinha cheiro de gasolina no cabelo dele. Então você está numa luta de vida ou morte e tem roubo, trapaça e não tem nenhum fair play. As regras foram totalmente ignoradas. Hackersmith estava lutando de uma maneira própria e ele manteve as regras. Mas o Gotch estava cometendo faltas, se mexendo como não podia se mexer, começou a torcer as pernas e os braços do George e jogou ele no chão e falou: cara, eu vou quebrar sua perna. E o Hackersmith teve que se jogar em cima de suas próprias costas para se proteger. E assim, ele não perdeu, ele saiu da luta. É bem diferente, ele saiu. Era uma luta que ele não podia vencer. Depois de 1 hora e 45 minutos, você não consegue agarrar o seu oponente. Tudo que você faz é voltar e defender. Você tenta agarrar e ele está coberto de óleo e gasolina. Então você começa a apanhar no rosto, tomar socos. Então assim... Cara, você é o campeão do mundo, você vai para Chicago para vencer, você é reconhecidamente o campeão do mundo. Isso foi triste para ele. A maneira que a imprensa interpretou na época é fascinante. Os jornais europeus concordam que Gotch roubou. Ele fez as coisas fora da regra. A imprensa britânica e muitos jornais americanos, incluindo os jornais de Chicago, que tinha pessoas lá assistindo a luta, escreveram dizendo que assim, o árbitro estava certo e o Hackersmith estava errado. E isso aconteceu para eles. E assim, para os americanos, o Gotch saiu de lá como um grande herói, porque ele conseguiu derrotar o russo e segurou o orgulho americano. Por mais que ele tenha roubado, assim, o americano nem ligava para isso. Era o jeito americano de ser. Foi um choque para todo mundo, mas isso não mexeu com a reputação dele de uma maneira ruim, porque todo mundo amava o George Hackersmith. Ele não queria ser visto de uma maneira ruim, ele queria fazer a coisa certa, ele queria ser visto fazendo a coisa certa. Hackersmith voltou para a Inglaterra, todo mundo sentia muito por ele e amaram o fato de que ele foi nobre, não trapaceou e fez a coisa certa. Então, para algumas pessoas, ele era esse herói cicatrizado, homem de honra que faz a coisa certa, mas infelizmente perdeu. Nossos companheiros de país eram europeus civilizados e isso nos mostrava que o estilo de wrestler era algo de cavalheiro e coisa do tipo. Depois da luta de 1908 ser um desapontamento, ele queria o título de volta e, claro, teve uma revanche. Finalmente, quando teve a segunda luta, em 1911,
Novamente tinha a ideia do nacionalismo, tinha imprensa, mas ele se machucou antes da luta. Uma lesão no joelho que aconteceu algumas semanas antes, enquanto ele treinava. Ele fala disso em sua autobiografia. Parecia uma tampa de champanhe o joelho dele. Em 1911, eles colocaram água quente. A gente hoje, com a medicina moderna, faríamos o oposto, né? Mas eles tinham um contrato com Jack Curley, que era o organizador do torneio, e tinha muito dinheiro em jogo. Curley colocou o dinheiro dele e era um homem que era muito próximo de George Hackenschmidt. Aqui está uma foto do Jack Curley, autografada por ele. Ele gostava tanto do Jack Curley que o George sabia que se ele não fosse para a luta por estar lesionado, o amigo perderia muito dinheiro mesmo. E eu acho que é mais ou menos por isso que ele decidiu ir para a luta de 1911, mesmo assim. Então ele luta, ele só consegue lutar em cima de uma perna. Ele perde, claro. Mais uma vez o árbitro roubou em alguns movimentos do Frank Gotch. Aí ele desiste, ele levanta e cai fora. Ele está envergonhado, ele era um homem de honra, integridade, mas ele não conseguia ser um atleta profissional que não lutava pelas regras. Muitas pessoas acham que ele foi o vitorioso, acham que Gotch não venceu de uma maneira justa, mas ao mesmo tempo você não tem o título. E essa é a última luta de sua carreira profissional. Mas depois dessa luta, ele não queria falar com jornais, a imprensa, não queria falar com ninguém. Ele só queria sair de lá. Assim que acabou a luta, ele pegou um trem, ele pegou um barco, pegou um navio e foi para a França. Ele apenas sumiu e ficou sumido por um tempo. Quando a vida voltou ao normal, mais ou menos, ele e a Rochelle compraram uma casa no sul da França e eles moraram lá. E ali ele começou a escrever livros de filosofia e veio um vizinho contar para eles que teria um anúncio no rádio sobre a invasão de Hitler. E eles perceberam que a França estava indo para a guerra. Eles estavam presos e não conseguiam sair de lá. Passaram a guerra lá, no sul da França. Esse é o período que ele começou a pensar de uma maneira mais filosófica e tentar entender como o mundo funcionava. Suas ideias filosóficas tinham o propósito de mostrar como atingir o seu melhor, se conectar com o meio ambiente e ter uma vida harmônica. Ele não estava falando de como ganhar lutas, não. Ele falava sobre como ser um ser humano melhor. Eu acho que esse é o jornal The New York Times, provavelmente em 1938, mostrou um livro dele de filosofia. Então, vendo o russo dizendo, ele disse assim: eu nunca fui um wrestler, eu não sabia os golpes, eu não era profissional. Os outros eram profissionais, eu só era muito forte para eles e muito rápido. Aquela luta contra Gotch, eu acho que vocês ainda pensam nisso, né? Se eu for falar de Tartu, a primeira palavra que vem à mente é estátuas. Os homens nas estátuas sempre são vistos como heróis. Não tem estátua para George Hackenschmidt. Talvez ele não seja visto dessa maneira pelos homens de seu país, porque depois que ele saiu da Estônia, ele nunca morou lá novamente. E isso pegou um pouco mal, talvez. Mas hoje tem um movimento para ter um monumento feito para ele. Aqui o desenho que eu fiz com Christian Alexer, 1 ano e meio atrás, e eu ganhei com esse desenho o concurso
para o monumento do George Hackenschmidt. Vai ser num lugar muito importante, perto do rio, na área central, onde o George Hackenschmidt morava. É o lar. Ele viajou, ele morou no exterior, mas provavelmente ele olhava para esse lugar e pensava, aqui é minha casa. Tem muitas pessoas como George Hackenschmidt que não sabe nada dele. E aí eu entrei na história, eu imergi, vi a vida, vi a carreira e fiquei impressionada. Eu acredito que valorizar e lembrar e levar as pessoas a entender a mentalidade de sucesso e celebrar o seu lar, tudo isso são valores muito importantes. E esses valores que o monumento de Hackenschmidt vai trazer para nós. Eu acho que os atletas do mapa da Estônia, como George Hackenschmidt, têm um papel de criar e manter uma identidade nacional, uma espécie de orgulho nacional para o povo da Estônia. Por exemplo, os torneios do memorial de George Hackenschmidt aconteceram em Tartu, na União Soviética. Esses broches foram feitos para o torneio do memorial de George Hackenschmidt. Eu acho que a contribuição mais importante que ele faz para nós do esporte é o fato dele ser o primeiro atleta de levantamento de peso realmente bem sucedido. Ele é o primeiro homem, o primeiro que mostra que levantar peso fará bem para o seu esporte. Porque o seu sucesso como lutador de wrestler vem diretamente do fato de que ele era mais forte que todo mundo. Quando você pensa em Hackenschmidt, nós temos muito orgulho de dizer que o presidente Roosevelt segurou as mãos dele quando o encontrou e disse: se eu não fosse o presidente, eu gostaria de ser que nem você, senhor Hackenschmidt. E não é para todo homem que ele dizia isso. Hackenschmidt tentou inspirar e mostrar a ideia de que as pessoas deveriam fazer esporte, praticar fair play, nutrição, treinar. Essas mensagens são aceitas muito bem, eu acho. Hackenschmidt era um homem simples. Ele não se gabava ou se considerava importante. E para mim, ele era apenas um homem simples. Um simples cidadão da Estônia que conseguiu vencer na vida. Ele se tornou uma lenda porque ele era um rapaz fantástico, as pessoas falavam muito bem dele, tinham admiração, as pessoas ouviam. Ele era um dos poucos o qual a reputação sobreviveu esses anos todos. Através da minha carreira, eu nunca quis ser visto como campeão, não campeão. O único título que eu desejo ser chamado é pelo meu nome, George Hackenschmidt. E é assim que o livro se encerra. Essa é a história dele. Um homem incrível, um ícone a ser lembrado.